E falando em verão, em calor, a gente também tem que ter muitos cuidados, né, gente? Cuidar da nossa pele, cuidar do nosso corpo em geral é muito importante. E vamos falar agora de cuidados com a nossa pele, né? Que é um assunto que todo mundo procura ter, principalmente, né? Esse momento agora de verão, que tá todo mundo tomando muito sol, todo mundo nesse calor. E nós convidamos a médica dermatologista Ana Cláudia Nobre, que veio aqui tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia, doutora. Bem-vinda aqui ao Tudo de Bom. Bom dia, Miqueias. Bom dia a todos que estão assistindo. É uma grande satisfação estar aqui falando sobre esse assunto, essa temática que gera tantas dúvidas e que é de suma importância. Não é? E a gente já falando aqui de sol, né? A gente mora, né, num lugar que é cheio de sol, de calor. E aí, uma primeira pergunta que eu já começo aqui, né? Inicio essa conversa perguntando: vitamina D, o que fazer? A gente tem que manipular, a gente tem que aproveitar o sol, qual é o melhor, qual é o tempo devido? Ajuda aí, por favor, o pessoal de casa. Acho que eu já vou começar falando de uma polêmica que existe sobre vitamina D versus exposição solar e uso de filtro solar. Então, não é verdade, é um mito que o filtro solar atrapalha os nossos níveis de vitamina D. Não devemos nos abster do uso dele. Principalmente em regiões que são mais predispostas ao câncer de pele. Então, assim, vitamina D é possível a gente ativá-la com o mínimo de exposição ao sol que a gente toma no dia a dia, em uma região de corpo que você pode, inclusive, o que eu indico é fazer um revezamento. Então, um dia você expõe a região aqui do braço, outro dia uma parte da coxa, e você vai fazendo esse revezamento. Porém, região de rosto, pescoço, colo, sempre muito bem protegida. A depender dos níveis de vitamina D que devem ser aferidos com exame laboratorial, nós devemos suplementar essa vitamina D. Ou seja, a gente pode usar o sol e também a gente complementa com a suplementação, é isso? Perfeito, isso mesmo. E é necessário fazer uma avaliação dos seus níveis. Não é suplementar assim, a vitamina D é bom, então vou tomar bastante. Olha só, viu? Então preste atenção aí, porque de repente você pode estar naquela receita de bolo que acho que é para todo mundo e não é, né, doutora? Não. Principalmente que eu sempre falo aqui, às vezes o pessoal vai lá no Google, taca o Google assim, aí vai lá e acha que aquilo é usado para todo mundo, né? E termina às vezes se prejudicando. Agora, a gente falando que tem que se proteger para tomar esse sol, né? Principalmente nesse assunto do fator do protetor solar. Qual é a quantidade, a proporção correta do protetor solar que a gente tem que usar? Eu gosto muito de uma regrinha que utiliza a colher de chá, né? Então a gente tem colher de café, colher de chá, colher de sopa. É aquela intermediária. E a gente vai utilizar essa regra para todas as áreas corporais, sendo uma colher de chá para rosto e pescoço, uma colher de chá para o braço e antebraço esquerdo, uma colher de chá para o braço direito, uma colher de chá também para todo o tronco anterior e uma para toda a região das costas. A única região que vai mudar é a parte de membros inferiores, onde vão ser 2 colheres de chá para coxa e perna direita e 2 colheres de chá para coxa e perna esquerda. Assim fica bem fácil, né? Agora só, esse período, muita gente se muda para praia, né? E aí passa o dia todinho, quer queira, quer não. Às vezes não está ali exposto ao sol, mas fica olhando as crianças, né? E depois volta para um lugar onde tem sol. Esse protetor, ele precisa ser renovado ao dia? Quantas vezes a gente precisa renovar para não ter erro? Com certeza, Miqueias, com certeza. Ele precisa ser reaplicado a cada 2 horas. Eu vou falar novamente. Olha só, anota aí para não esquecer. O protetor solar, ele deve ser reaplicado a cada 2 horas. Essa consciência de que devemos usar o filtro solar hoje já é muito bem expandida, mas a prática da reaplicação ainda deixa muito a desejar. E é necessário por quê? Porque o protetor ele vai perdendo a proteção dele ao longo das horas. Então, a cada 2 horas, reaplique o seu filtro solar. Olha só, interessante, né? Agora, tem uma coisa também que eu queria colocar, porque muita gente também acha que os cuidados é só com a pele, né? Mas a questão também da cabeça, do cabelo, das outras partes do corpo também é interessante, né? A gente ter um cuidado, doutora. Super interessante. O cabelo, ele sofre danos do sol, da radiação UVA e UVB diretamente. Então, o VB é aquela radiação que atinge mais profundamente a fibra do cabelo, prejudicando a queratina,
deixando mais opaco, quebradiço, ressecado. E o UVA é aquela radiação que vai deixar o cabelo mais, vai descolorir, então fica com aquele cabelo de surfista. Então é necessário sim, durante o período do verão, fazermos o uso dos protetores solares capilares. Como é que a gente vai saber se o protetor solar é capilar? Vai estar escrito na embalagem, proteção capilar. É imprescindível. É imprescindível também para pessoas que têm uma rarefação na região do couro cabeludo, menos cabelo. Aquela região vai sofrer queimadura solar se você não cuidar. Então você pode fazer uso do filtro solar corporal mesmo. Os famosos carequinhas, né, que a gente fala. Isso. As pessoas têm que ter cuidado. É importantíssimo, porque você sabe que existe uma alta incidência de câncer de pele na região do couro cabeludo. Nossa. Então é imprescindível. Você pode utilizar filtro solar em spray, que é uma ótima opção, que não vai deixar o cabelo pegajoso. Sim, só joga lá, né? Super prático, Tá super tudo certo. prático. Isso. E além disso, né, caprichar no tratamento do cabelo, evitar lavagens consecutivas com shampoo, fazer uso de hidratação, máscaras de reconstrução, tudo isso vale a pena. E, com certeza, aumentar a ingestão de água. Não adianta de nada a gente hidratar por fora e estar ressecado por dentro, né? Esse é um assunto que eu queria, né, tocar, principalmente porque a gente fala, tome água, hidrate-se. Mas qual é a quantidade correta de água que a gente tem que tomar por dia? Existe um cálculo assim que as pessoas podem fazer para ter uma noção? Sim, existe sim. Essa quantidade de água, ela deve ser calculada de acordo com o seu peso, respeitando também as suas atividades diárias, né, suas refeições, o que você toma de líquido durante o dia, então, e a estação do ano, inclusive. Então, existe sim esse cálculo que deve ser feito diante de uma consulta. Olha só que interessante, né? E a água, qual é a dica que você dá? Eu vou chamar de você porque ela é novíssima, né, gente? A doutora aqui é novíssima. E aí, qual é a dica que você dá para as pessoas que têm dificuldade em tomar água? Tem alguma estratégia que a gente pode fazer que ajuda, assim, empurra um pouquinho de água a mais para dar certo? Eu acho que na grande estratégia é a gente fazer o que você está fazendo agora. Colocar a água próximo de você. Aonde quer que você vá, tenha uma garrafinha, um copo com água ao seu lado. Porque você olha e você vai lembrar de tomar. Ainda que você não esteja com muita sede. Porque existe, como a gente comentou, essa quantidade de água ali que gira em torno de 3 litros, né? 2,5 a 3 litros de água por dia. Uma outra estratégia é, se você gosta de fazer uso gosta de sucos, você pode também, porque tem ali uma alta concentração de água, né? É uma delícia, né? Água você de coco. Um suco gelado para refrescar é muito gostoso. Sim, de coco, que é natural, né? Você já pega ali do pé. Em todos os lugares as pessoas estão vendendo agora. Só não vale trocar por refrigerante e por bebida alcoólica, Agora, né? aquela água de coco artificial, ela funciona? A água de coco que vende na garrafinha. A gente compra porque tem a natural, que a gente já pega na garrafinha, que eles tiram e colocam. Mas tem aquela do supermercado, que já é fechada, que é artificial. Aquela água de coco funciona também? Sim, funciona, né? A gente já precisa olhar o rótulo para ver a questão dos conservantes que existem ali. Por isso que ela tem uma maior durabilidade. Mas também vale a pena. Sim, fazer uso. Entendi. A água, ela é natural, mas ela tem adição de conservantes, mais ou menos isso, Isso. né? Agora, doutora Ana Cláudia, eu queria lhe perguntar o seguinte. A gente ouve também muitos dermatologistas falando agora sobre o cuidado de usar roupas leves. O porquê a gente deve usar roupas leves também nesse período, junto da hidratação, né, junto desse outro cuidado? O uso das roupas leves, ela é importante nessa fase do ano, porque elas vão permitir que a pele não transpire tanto, não aqueça tanto, e a gente tem essa perda de água transepidérmica em níveis maiores ainda, fazendo com que a gente se desidrate. Então a gente vai desidratar não só a pele, cabelo, mas todos os órgãos e sistemas. Então é por isso que a gente deve fazer uso de roupas mais leves. Né? Mas é importante também fazer uso de roupas com proteção ultravioleta. Olha só, interessante. E a gente falou de água, né? Inclusive de água e de se hidratar. A alimentação também, ela influencia nessa questão, principalmente da pele? Influencia. A alimentação tem uma ligação muito direta com a pele.
como dica, nesse período do verão, eu enfatizo muito o uso de alimentos que tenham antioxidantes e carotenoides. Peraí, vamos de novo, gente, porque você está em casa vendo, falou grego, doutora, o que é isso? Explica pra gente. Então, são alimentos que eles vão conseguir fortalecer a sua pele, digamos, a sua imunidade, combater a geração de radicais livres que são originários da exposição ao sol. São alimentos que vão deixar o filtro da sua pele, da melanina, ainda mais fortalecido, tá? Por exemplo, vou citar alguns exemplos. Sim. Geralmente eles estão presentes nas frutas e vegetais, né? Então, o uso de acerola, mamão, tomate, caju, certo? São alimentos que são brócolis, couve. Uau, então, todos esses são alimentos que, digamos, fortalecem a nossa pele. Olha só, bacana, viu? Então a dica aí, a dica de milhões, viu? Todo mundo anotando aí para não fazer errado. Agora a gente também tem uma pergunta, né, de uma telespectadora, Mariana. Ela está dizendo o seguinte: meu filho tem 5 anos e nessa época do ano aparecem muitas bolhas na pele dele por causa do calor. Como tratar isso? Essas bolinhas, provavelmente, aqui estou sugerindo o diagnóstico, devem ser aquelas bolinhas que a gente chama popularmente de brotoejas. Brotoeja, a gente é muito conhecido mesmo. Muito conhecido, né? Então, essas bolinhas, elas surgem em áreas que a gente transpira mais comum em crianças. E aí, a forma da gente tratar é com o uso de alguns tipos de hidratantes específicos. Às vezes a gente associa também um corticóide tópico, né? E fazer a prevenção, prevenindo como? Deixando sempre o corpinho dessa criança arejado, sequinho, tá? Com roupas leves. Então, esse é o segredo para prevenir as famosas brotoejas. Olha aí, então você já pode cuidar, né, do seu filho, do seu bebê, e ter muito cuidado porque as crianças, né, esse período agora, elas estão com tudo, é período de férias, criança piscinas, criança no sol, criança correndo, criança em toda parte, e os pais devem ficar assim meio que, né, nervosos. Eu preciso cuidar dos meninos, e é isso. Agora, a gente falou muito de adultos, e as crianças, né? Qual o protetor solar correto para a gente usar nas crianças? O fator também dessa proteção solar, qual que tem que ser? É importante que as crianças usem um filtro solar específico para elas. Geralmente são os filtros solares que a gente classifica como filtros físicos. Eles não têm uma cosmética tão agradável, eles são mais pesados, ficam aquela camada ali mais gordurosa na pele, incomoda assim as crianças. Mas são filtros solares que têm menos ativos químicos. Então, ele gera menos predisposição à criança a sensibilizar pelo protetor solar, não desenvolver alergia, certo? Hoje a gente tem algumas opções que eu gosto bastante, acho bem práticas para as crianças, que são os protetores em bastão. Então, eles podem ser usados, é fácil de aplicar, são mais resistentes à água também. É uma excelente opção que eu dou. Nossa, muito bacana. Tem mais uma pergunta aqui de telespectador. Vamos ver aqui o que é que o pessoal está perguntando. Quem me mandou agora foi o Luan. Disse o seguinte: sou gordinho e sofro muito com assaduras no verão. Tem como evitar? As assaduras, elas são geradas nas regiões de dobras, por isso que ele associa com o fato dele ser gordinho, de estar acima do peso. Essa região fica úmida, fica quente e muito predisposta ao desenvolvimento de assaduras, de dermatites e de infecções fúngicas. A forma de evitar é a gente manter essa região sempre sequinha, limpa e sequinha, certo? Esse é o segredo para a gente evitar. Também é possível fazer uso nessas dobrinhas de alguns cremes específicos que vão ajudar a manter aquela pele ali com uma resistência maior às dermatoses. Olha só que bacana. Então, olha, todo mundo anotando as dicas para não fazer errado. Doutor, eu quero agradecer sua participação, viu? Já está convidada aqui para vir tratar desses e outros temas que são tão importantes, principalmente a gente que tem calor aqui o ano todinho, né? É verdade. A noiva do sol. Nosso verão é o ano inteiro. Então, o verão o ano inteiro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado.